Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia com mais uma oração da noite para dar seguimento às nossas devocionais aqui na oração da noite a respeito do reino do céu, suas exigências e privilégios. Devocionais baseadas no Sermão do Monte, pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, registrado pelo evangelista Mateus nos capítulos 5, 6 e 7 do seu evangelho. Portanto, meus queridos irmãos, hoje eu quero deixar com vocês para nossa meditação Mateus capítulo 5, versículo 3. E lá está escrito o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como eu disse, vamos seguir com as nossas devocionais aqui no Sermão do Monte, cujo tema principal desse sermão é de fato o reino do céu. Aqui no Sermão do Monte, a principal preocupação de Jesus é com o ser, não necessariamente com ter ou fazer. O objetivo de Jesus aqui nesse sermão é, desde o início, deixar claro o estilo de vida que ele espera dos seus discípulos. E ele vai dizer aqui que esse estilo de vida deve ser marcado, deve ser visibilizado pelo amor, obediência, o perdão, o serviço e o testemunho como sal da terra e luz do mundo. Por isso, ele começa o seu sermão descrevendo aqui o caráter do discípulo verdadeiro e destaca 8 características obrigatórias que devem fazer parte da base desse caráter cristão, as quais Deus valoriza. E são elas: humildade, contrição, mansidão, justiça, misericórdia, pureza de coração, paz e alegria no sofrimento injusto. Manifestando estas características, o cristão verdadeiro será diferente e fará a diferença mesmo vivendo num mundo indiferente. Em outras palavras, será perfeito como perfeito é o seu Pai Celeste. Mateus capítulo 5, versículo 48. Na realidade, é nessa diferença que está o essencial significado de ser cristão. Por isso, Mateus capítulo 6, versículo 8, é o versículo-chave do Sermão do Monte, quando Jesus diz lá: não vos assemelheis, pois, a eles. Jesus começa aqui o Sermão do Monte com as seguintes palavras: makariós, ou seja, bem-aventurados, felizes, ditosos, afortunados. Vale dizer que a bênção que aparece aqui, bem-aventurados, não é um objetivo, mas sim uma consequência de ser como Deus quer e fazer a vontade de Deus. Jesus passa então a descrever as 8 qualidades, as 8 características do caráter que deve distinguir o discípulo verdadeiro. Na realidade, essas 8 bem-aventuranças são a descrição das virtudes do seu próprio caráter, que devem ser manifestadas na vida do crente. E a primeira característica é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 3. Se nós formos conferir esse texto na versão internacional, vamos encontrar o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito. E na versão da linguagem de hoje nós temos: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. As palavras humildes ou pobres, elas devem ser identificadas como uma humilde dependência de Deus. No Velho Testamento, essas palavras são identificadas pelas palavras aflito, pobre, ou até mesmo contrito e abatido de espírito. Para quem Deus olha, embora seja o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, como diz Isaías capítulo 57, verso 15, habito no alto e santo lugar,
mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, ser humilde, ser pobre de espírito, conforme Jesus estava dizendo, é reconhecer a própria insuficiência espiritual e, concomitantemente, a total dependência de Deus. Como dizia Charles Spurgeon, nada em minhas mãos eu trago, simplesmente à tua cruz me apego, nu espero que me vistas, desamparado aguardo a tua graça, sujo eu corro até a tua fonte, lava-me, Salvador, senão eu morro. Esta é a linguagem do pobre, do humilde de espírito. O seu lugar é ao lado do publicano, da parábola contada por Jesus lá em Lucas 18, versículo 9 a 14, quando clamava, olhos baixos, e batia no peito e dizia: tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador indigno. Como dizia Calvino, só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é verdadeiramente pobre de espírito. Então, meus queridos, minhas queridas, na realidade, vê-se aqui que a humildade da qual Jesus está falando não significa ser tímido, não significa ser fraco, retraído ou até mesmo covarde. Não tem relação com nenhuma característica natural do temperamento humano. Trata-se de uma humildade espiritual, né? Trata-se de uma humildade que realmente vem de dentro, vem da alma, ou seja, refere-se à ausência de orgulho pessoal, de autoconfiança. Cito mais uma vez Charles Spurgeon, um grande pregador, o príncipe dos pregadores. Ele dizia o seguinte: para subirmos no reino de Deus é preciso rebaixar-nos em nós mesmos. Meus irmãos, minhas irmãs, no mundo, normalmente o pobre, a pobreza é sinônimo de infelicidade. Não herda nada, não tem nenhuma proeminência e quase sempre é descartado, é excluído. Mas no reino de Deus, para Deus, a pobreza de espírito é o segredo da verdadeira felicidade. É símbolo de nobreza. Refere-se àqueles que de fato herdarão a verdadeira riqueza, ou seja, a vida eterna. Portanto, ser pobre de espírito é reconhecer a si mesmo destituído de todo mérito, por conseguinte, viver desapegado das coisas efêmeras e transitórias deste mundo. E cada vez mais atento, mais apegado à providência divina que sustenta a nossa vida. Nesse tempo de pandemia, mais do que nunca, precisamos descansar na providência do Senhor. Precisamos crer que Deus nos sustenta e que Ele nos dirige. Mais do que nunca, precisamos ser verdadeiramente pobres de espírito, humilde de espírito. A esses, conforme Jesus disse, deles é o reino dos céus. Esses são verdadeiros discípulos de Cristo. É dessa humildade que Jesus está falando. E é essa humildade que eu desejo que você expresse e que possa ser visto na sua vida e na sua família. Meu querido irmão e irmã, que Deus te abençoe. Que você tenha uma noite reparadora e amanhã, com as misericórdias do Senhor, seguiremos em frente, olhando para o autor e consumador da fé. Que Deus te abençoe.